Olha só, a mãe de uma das vítimas de um assalto que aconteceu na madrugada em Cariacica acredita que o pior não aconteceu, sabe por quê? Porque não era a hora deles. Balança. O assalto aconteceu por volta das 2 da manhã desta quinta-feira, nessa rua do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. A polícia contou que 2 pessoas ficaram na mira da arma. Uma mulher de 49 anos, ela trabalha como secretária aqui na região mesmo, aqui no bairro, e um homem de 53 anos. Esse homem não teve a identidade dele revelada, mas já se sabe que ele ficou ferido. Essa senhora aposentada e mãe de uma das vítimas conversou com a nossa equipe e explicou como tudo começou. A filha estava fazendo selagem no cabelo. Quando estava pronta, cabelinho já feito, ligou para um amigo para pedir carona para voltar para casa. Chegou, ficaram 5 minutos aqui na frente, uns 5 a 10 minutos. De repente o cara bateu no vidro, falou: um assalto, perdeu. Você tem essa mania de quando chega, por exemplo, na rua da sua casa ou quando vai visitar um amigo, estender o tempo mais um pouquinho, ficar dentro do carro conversando, ficar na rua batendo um papo? Pois é, foi exatamente isso que as vítimas fizeram. O homem estava aqui dirigindo, né? Ele parou o carro, a mulher estava exatamente aqui como eu tô, e aí eles começaram a conversar. Foram uns 10 minutinhos conversando, tempo suficiente para os bandidos aparecerem aqui na rua. Ela foi fazer o cabelo na casa da amiga, aqui pertinho, não é longe. A menina chega 9 horas do serviço e ela foi fazer selagem, né? A testemunha contou como o casal de amigos foi abordado. Chegou, ficaram 5 minutos aqui na frente, uns 5 a 10 minutos. De repente o cara bateu no vidro, falou: um assalto, perdeu. Aí o cara ficou, não sei se ele ligou o carro para sair, não sei se ele já entregou o carro, eu não sei. Né? Eu só vi, acordei com os tiros. E os caras correndo. E ainda postando a arma pra cima. Como contextualizar essa história para você entender melhor? Como eu já expliquei, as vítimas estavam dentro do carro conversando. Aí os bandidos apareceram. Aí foi aquela loucura, porque os caras apareceram armados e começaram a dar tiro. Pá, tiro para um lado, tiro para o outro. 8 disparos. Eles saíram correndo, as vítimas não tinham outra alternativa. Pediram ajuda e correram. Bora correr, Zazá. Eles correram e conseguiram se esconder atrás do muro de uma casa. Aí os bandidos não conseguiram mais ver as vítimas. Eles então, sem alternativa e sem conseguir levar o carro, saíram da região. Os pais da secretária viram o assalto, gritaram para que os bandidos parassem de atirar. Eles ameaçaram disparar ainda mais. Só que a arma, segundo a testemunha, já estava descarregada. Eu acho que só não atiraram mais porque eles descarregaram o revólver todinho, porque senão eles tinham atirado mais. Os 2 bandidos tentaram roubar o carro do casal de amigos, mas não conseguiram. Foi então que decidiram levar os aparelhos de celular que estavam no veículo. O homem de 53 anos levou pelo menos 2 tiros. Foi socorrido e passa bem. Foi aqui no São Francisco, no hospital, né? Deram os primeiros socorros neles. E depois pôs ele para lá para o São Lucas. Não, disse que tá bem, né? Eu não vi ainda, mas disse que tá bem. Se o médico liberou. A senhora que conversou com a nossa equipe contou que já falou várias vezes com a filha para que ela não fique dando bobeira na rua. Eu dou um conselho, assim, para não ficar até tarde, quando chegar, entrar direto, não ficar no portão fazendo hora, que é muito perigoso, né? Mas só com que filho é, né? Os moradores reclamam que nesta região é assalto dia e noite. É muito perigoso. A gente não pode ficar nem no portão com o celular. De noite, quando tá calor, a gente gostava de sentar com o vizinho, tá? Hoje não pode. Pode mesmo não, minha tia. Marla voltou, tá, gente? Voltou com tudo. Voltou com tudo. Tá aqui dentro do carro que ela vai mostrar pra você como tudo aconteceu. Marloca, é com você. Michel, parece que eu vi minha mãe falando comigo, Michel. Você também, sua mãe te dá esse conselho também? Porque eu tenho mania de fazer o seguinte, e essa senhora também de 49 anos, que foi vítima desse assalto, também deve ter a mesma mania. Ainda mais a gente que é mulher, chega, para o carro, aí tira a bolsa, aí tira batom, aí passa batom, vai ver unha, tira óculos, passa um creminho. A gente inventa tudo pra fazer dentro do carro quando o carro tá parado. E Zazá me lembrou uma coisa muito importante. A gente às vezes não vê quem tá passando
andando aí, ó, na calçada, na rua. Esses caras, por exemplo, eles chegaram dentro de um carro. Eles estavam num veículo branco que estava ali para dar fuga para eles. Eram em 5, aqui no bairro Morada de Santa Fé. De madrugada, 2 horas da manhã, eles conversando aqui, as vítimas não viram quem estava se aproximando. Quando os 2 suspeitos saíram do veículo, eles já saíram com a arma e já chegaram com a arma em punho, a pistola, já apontando no carro. Aí já não tinha mais jeito. Foi o que você viu na reportagem. As vítimas saíram correndo, tentaram se esconder aqui na região, tentaram entrar numa rua que tinha até uma ladeirinha, se esconder atrás do muro de uma casa, mas eles ainda assim, né, saíram feridos. Pelo menos um homem de 53 anos ficou baleado nas costas. Esse rapaz, depois que eles foram embora, que os bandidos foram embora, por quê? A gente acredita que o carro tinha aquela espécie de corta-corrente. Vamos mostrar o movimento pra lá, Zazá? Porque o carro não saiu de jeito nenhum. Não, o carro não saiu do lugar, o carro da vítima. E aí isso estressou os bandidos, eles roubaram o celular e foram embora. Agora você vê, Michel, que não tem mais dia, não tem mais hora, porque a moça que conversou com a gente, ela disse o seguinte: não pode dar bobeira. Aqui, se você der bobeira, passa um, leva seu celular, passa um, leva seu carro, num local super movimentado. Se não me engano, Michel, ô Zazá, dá um ok pra mim. Ali é a Expedito Garcia, né? Olha só, a gente tá a poucos metros da principal e mais movimentada avenida de Cariacica, que é a Avenida Expedito Garcia, em época de Natal, né? E aí você vê, a movimentação é muito maior. Bom, pelo menos esse homem já está em casa, graças a Deus. O carro dele não foi levado, o celular foi, fica o prejuízo e fica o trauma. Agora é aprender a lição e não ficar mais na rua dando bobeira, né, Michel? Marla, infelizmente a gente tem que dar essa dica. Não dá, gente, para esperar 30 segundos não pode mesmo. Obrigado, tá, Marloca? Parabéns aí pela simulação. Marla explicando direitinho como que esses vagabundos agiram. Deram muito tiro mesmo. E não foi porque o cara reagiu, não, tá? O que eles estão acreditando? Que ali na hora do nervoso, os caras entenderam, acharam que o homem ia, né, fugir, não sei o quê. Não, é porque o motorista ficou nervoso. Ele ficou nervoso ali. Nessa história dele ficou nervoso, foi surpreendido, gente. Ele tava dentro do carro com a moça, que ele foi levar lá pra fazer a selagem no cabelo. Não pode usar amônia, tá, gente? Não pode usar amônia. E aí, ela foi fazer a selagem dela. O cara lá dentro do carro, os dois. De repente ele se assustou. Nessa que ele se assustou, os bandidos acharam que ele ia reagir, não sei o quê, desceram o tiro, mas foi muito tiro. Pelo menos 8, tá? Pelo menos 8. Os dois fugiram, infelizmente o homem foi baleado, mas já tá em casa, tá? Vamos acompanhar.